Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Norma e Maurício. Boa noite, Meira. Que Deus abençoe a todos nós aqui presentes nesta noite para assistir mais um trabalho dos Ceareiros do Cristo. E nós vamos convidar a compartilhar da nossa tela, a adentrar as nossas casas, o nosso companheiro, confrade, Maurício Mancini, que ele possa chegar aqui na tela, compartilhando esse momento conosco, sendo muito bem-vindo, recebendo fraternalmente o nosso abraço. E a gente vai ler aqui um pouquinho da história, nesta encarnação, do processo de Maurício. Ele que reside no município de Seropédica, no Rio de Janeiro, vinculado ao Centro Espírita Paulo de Tarso, e ele frequenta, ou ele é espírita, desde 1976 e atua como palestrante desde 1989. Maurício discorre de vários temas, é palestrante, faz seminário, trabalha com jovens e também é autor de vários livros. Aqui nós temos a pesca anotadinha, viu, Maurício? Depois, se você quiser acrescentar alguma coisa, você fica à vontade. Mas é a Parábolas de Boa Noite, que eu observei que é para jovens de todas as idades. Então, Mensagens de Boa Noite, Conforto nas Dores da Alma, e outro livro, De Pai para Filho. Então, nós vamos contar nesta noite com a presença de Maurício, que mais uma vez ele seja muito bem-vindo. E eu vou passar a palavra à Norma, que irá fazer a prece de abertura das nossas atividades e a leitura do Evangelho. E, em seguida, Maurício entra com sua fala, tá certo, Maurício? Um abraço, que Deus te proteja e tudo de bom. Norma? Oi, Meire, boa noite. Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez na nossa doutrinária. Nesse momento, eu faço uma prece, agradecendo ao Criador do Universo, pedindo nesse instante que os benfeitores espirituais que trabalham na nossa casa de oração, na casa de oração de onde o Maurício provém, possa sustentar esse momento, possa abraçar todos aqueles que vieram nessa noite em busca de esclarecimentos, em busca de acolhimento, enfim, todos nós estamos nas vossas mãos, Senhor. Ilumina o palestrante e a cada um de nós, os nossos lares e principalmente os nossos corações, para as sementes do Evangelho que serão plantadas nessa noite. Que Jesus nos abençoe, agora e todo sempre. Então, com essas palavras de fortalecimento, de fé, eu passo a palavra para Maurício, para que a gente tenha um tempo mais ou menos adequado para ouvir tanta coisa que ele tem para nos trazer. Que Jesus te abençoe, Maurício. Gratidão. Obrigado, Rose, obrigado, Norma, Laís que está aí na técnica, a Josi que me convidou, que acabou descobrindo a gente aqui em Seropédica. Um abraço do Centro Espírita Paulo de Tarso, da nossa Seropédica aqui pequenininha, para vocês aí de Amélia Rodrigues, que autora maravilhosa, pelo menos os livros que Divaldo psicografa eu uso muito nas minhas palestras e sou encantado com o trabalho dela. Então é muito gostoso estar na cidade que leva o nome de Amélia Rodrigues, numa instituição que nos acolhe tão calorosamente já há alguns meses, porque o nosso primeiro contato já foi há alguns meses, mas a gente nunca deixou de conversar e tudo mais. E eu vou começar do ponto que a Norma parou, né? Que figueiras nós temos sido? Porque nós estamos em pleno setembro amarelo, oportunidade de valorizar a vida, muito mais do que fazer prevenção ao suicídio. Essa é uma oportunidade de nós chamarmos a atenção para o valor da vida. E no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, lá na quarta parte, começa a tratar das causas, das dores presentes, das aflições presentes, aparece lá nas questões 943 até a 957, essa questão que o codificador já observava no seu tempo, do desgosto pela vida. E aí, quando nos foi pedido um tema, eu falei, vamos falar de alegria de viver. Porque muito mais do que apresentar as dificuldades, as dores, os problemas que o suicídio acarreta para a sociedade como um todo e para os indivíduos que o buscam como uma porta falsa para fugir da dor, porque nenhum deles quer fugir da vida, né?
Se nós perguntarmos a qualquer criatura que tenha tentado suicídio e fracassado felizmente, ele não queria morrer, ele não queria deixar de existir, ele queria deixar de sofrer. Por rebeldia, por não entender o sofrimento. Então é muito importante, o codificador pergunta, o que causa esse desgosto pela vida? E aí, nessas questões do Livro dos Espíritos, vem uma série de colocações, uma série de observações, muitas advertências dos benfeitores espirituais, principalmente logo nessa questão 943, quando eles destacam que frequentemente o desgosto pela vida surge do ócio, surge do tempo mal utilizado, surge de nós não encontrarmos a alegria de viver. E olha que coisa interessante, né? O simples fato de nós estarmos encarnados. Ah, Maurício, mas é tempo de pandemia. Quantas pessoas estão tendo perdas de entes queridos, né? Isso está lá na questão 934 do Livro dos Espíritos, a gente deixa para outra palestra. Aqui hoje é a alegria de viver. E a gente lembrar o seguinte, nenhum de nós perdeu ninguém porque nós não somos proprietários dessas pessoas que partiram, que desencarnaram. A gente perde um anel, a gente perde o óculos, perde a chave do carro, como a gente perde a chave do carro. Mas uma pessoa, um pai, uma mãe, a gente não perde. Eles simplesmente trocam de vestidura. E isso não deve ser motivo, então, para que nós nos sintamos abatidos ou que a vida perca sabor para nós. Ao contrário, nós deveríamos aprender a viver em função de que, continuando a viver, prosseguindo na nossa jornada, estas pessoas que nos deixaram temporariamente receberão essas boas vibrações dos nossos bons pensamentos. Mas é lógico, essa desmotivação, nós vivemos esse momento. Quantas pessoas... Nós lidamos no ambiente universitário, nós lidamos com o pessoal do movimento espírita. Muitas pessoas dizem, eu estou cansado do isolamento, cansado da pandemia, cansado dos erros que acontecem aí em volta da gente. Isso tudo dá um desânimo de viver. Aí eu penso, não, gente, desânimo de viver não. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui hoje, nós que estamos de frente para a tela. A menos que vocês estejam me assistindo de um CTI, né? Mas nós que estamos aqui de frente para a tela, respiramos sem respirador, quando muitos estão entubados. Então, isso já deveria ser suficiente para nós sermos pelo menos gratos. Se não felizes, porque não dá para sermos felizes de forma egoísta, só porque nós não estamos sofrendo, enquanto tantos outros estão, nós podemos pelo menos ser gratos por ter forças de continuar a jornada. E é exatamente isso. Para que a gente possa realmente ter forças para continuar a jornada, e nos perguntarmos quais os mecanismos, quais as ferramentas que a doutrina espírita nos proporciona para nós conquistarmos a alegria de viver, a gente começa a pesquisar um pouquinho mais. E aí há um companheiro nosso, lá do interior de São Paulo, Isaías Claro, que fez uma gentileza enorme para o nosso movimento espírita, porque assim, embasadíssimo em Allan Kardec, embasadíssimo na codificação, ele publicou o livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento. E é lógico, quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, esse desânimo pela vida, hoje está sendo diagnosticado como depressão. E claro que não cabe a nós, minha área não é a área de saúde mental, então não cabe a nenhum de nós aqui, pelo menos não no meu caso, sair fazendo diagnóstico de depressão. Mas que depressão é uma enfermidade grave nesse século que nós estamos vivendo, e que depressão é uma das causas do suicídio, uma delas, uma das mais graves, uma daquelas que vai minando a alegria de viver, que vai drenando as nossas energias psíquicas e físicas, fazendo com que as criaturas cheguem a um nível tal de sofrimento, tal de angústia, que pensem na porta falsa do suicídio como um jeito de mitigar esse sofrimento, de diminuir esse sofrimento. É bom que nós aprendamos as ferramentas que o Espiritismo nos dá, para pelo menos identificar causas. É lógico, as causas neuroquímicas, as causas médicas, nós vamos procurar profissionais da área da saúde mental. Nós vamos procurar um psiquiatra, procurar um psicoterapeuta para tratar essas causas. Mas, como espíritas, nós podemos pelo menos ter um olhar espírita sobre a depressão e tentar encontrar aquelas que pelo menos nós, com as ferramentas da doutrina, podemos administrar. Aquelas que nós, sabendo que somos seres imortais, o que já deveria dar bastante confiança para atravessar esse mar revolto da vida, saberíamos utilizar como espíritas. E aí o Isaías Claro caracteriza para nós o seguinte, olha, uma das primeiras causas de depressão, de desgosto pela vida, é exatamente o materialismo. A ideia de que não existe mais nada a se esperar a não ser o que o corpo físico pode nos proporcionar. De que não há nenhum prazer na vida a não ser aqueles que os sentidos podem nos trazer. E aí nós começamos a nos apegar.
Essa é a questão. O problema do materialismo que leva à depressão é o apego. E Allan Kardec foi muito feliz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata do ponto de vista, porque ele faz esse deslocamento do nosso ponto de vista. Ele nos tira do olhar para a vida material e nos situa olhando, então, do ponto de vista da vida espiritual, e essas coisas materiais começam a ficar menores. Mas nós somos tão apegados e tão, muitas vezes, fechados na ideia da vida única, que mesmo as pessoas em torno de nós passam a ser objeto mesmo, da nossa felicidade. Se nós as temos do nosso lado, se nós as temos fazendo aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem, numa relação quase de vampirismo, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos em paz. Mas se elas se afastam, a gente começa a achar que a vida não vale a pena, que nós não conseguimos viver sem elas. Não é só apego às coisas materiais, não. Muita gente, é claro. Nesse momento de crise material, de crise financeira, quantas criaturas estão indo à falência, se desesperando porque elas viam na vida material apenas a única razão de seu viver e se deprimem. E da depressão para o suicídio, o passo não é muito curto, não. Não é muito longo, não, é rapidinho. Tá? É claro que a depressão não tem só o suicídio como consequência, ele talvez é a última, a derradeira consequência. Mas ela afeta a nossa saúde orgânica, ela prejudica muito o nosso relacionamento na sociedade. Então é bom nós termos ferramentas para combatê-la, ferramentas para encontrar a alegria de viver. Em vez de falar combater a depressão, vamos pensar em encontrar a alegria de viver, que é o oposto da depressão. Pelo menos do ponto de vista dessas questões que nós podemos tratar. E aí esse materialismo, esse apego, essa sensação de posse nos faz muito infelizes. Mas não é a única causa. Mas ela acaba dando consequência a outras. Por quê? Se eu sou muito apegado ao que eu suponho ter, as pessoas e as coisas, a outra causa de depressão é a sensação de perda. Perda no sentido do afastamento de pessoas queridas, perda no sentido da desencarnação de entes queridos, e aí vem a história do luto. O luto que se apresenta para nós de forma saudável quando ele é aquele rito de passagem, quando é aquele processamento do distanciamento, da falta do afeto presente, materializado num toque, porque agora as pessoas passam a viver uma outra realidade diferente da nossa. Isso é um luto saudável, isso é uma atitude normal. O espírita não vai fazer aquela cara de paisagem, mamãe morreu. Não, de jeito nenhum, a gente vai sentir. Nós não vamos nos desesperar. Nós não vamos nos lançar sobre cadáveres querendo que eles levantem dos caixões para poder voltar a viver conosco, às vezes numa vida miserável, numa vida cheia de sofrimento, cheia de dores, num corpo incapacitado. Aliás, a propósito disso, me permita uma história pitoresca para a gente poder dar um certo tom de leveza, mas eu soube certa vez que numa cidadezinha pequenininha lá do nosso interior de Minas, daquelas que tem uma placa de bem-vindo à cidade na entrada e logo atrás dela já está escrito Boa Viagem, porque ela é tão pequenininha assim, que o dirigente da Casa Espírita, a única Casa Espírita da cidade, foi presidente do centro nos últimos 30 anos, aos 85 anos recebe a sua carta de alforria e desencarna. E ele era um trabalhador sempre muito dedicado, estava presente em todas as atividades de estudo, coordenava as reuniões mediúnicas, ajudou na construção do centro, materialmente falando. Já a esposa, que tinha um pouco menos de idade do que ele, estava ali na beira dos 80, tinha feito ao longo dos últimos 30 anos aquele papel clássico de primeira-dama de centro espírita, Ela vai em lanche fraterno, ela vai em atividades com o marido, mas pegar na massa mesmo, participar junto com ele, até tinha um certo ciúme da atuação dele na Casa Espírita, mas ele desencarnou, ele recebeu a carta de alforria. E como a cidade era muito pequenininha, não tinha capela para fazer velório, fizeram um velório no Salão do Centro. E velório, mesmo de espírita, gente, é uma tormenta, Aquele negócio de ficar lá, observando um cadáver e tentando fazer o processo de despedida dele é muito complicado. E a viúva, então, perdendo o cargo de primeira-dama, se debruçava, por que você foi embora tão cedo? Eu pensava cá comigo, meu Deus do céu, 85 anos é tão cedo? Ela não queria perder o cargo de primeira-dama. E aí as pessoas iam lá, os filhos tiravam, tentavam consolar, davam água fluidificada junto para poder dar uma aliviada. E a noite inteira foi assim. E ela reclamando de que ele tinha ido embora tão cedo, que ela não ia saber viver sem ele. E como a gente faz aquele percurso da capelinha até o cemitério, ou do centro espírita até o cemitério, lá foi ela reclamando, choramingando de novo. Quando chega, interior de Minas a gente tem esse hábito, abre-se o caixão para as últimas despedidas, ela chora de novo, se debruça de novo, me leva com você, me leva com você.
Aí o pessoal gira de novo, afasta, desce o caixão à sepultura e ela faz um movimento brusco com o corpo e cai em cima do caixão e começa a gritar: socorro, socorro, ele quer me levar mesmo. Ou seja, era só um teatro, era só uma encenação. Essa sensação de perda é que causa muitas vezes a ideia de que nós, somos infelizes porque não temos aquela pessoa. Mas por que nós ficamos infelizes? Porque aquela pessoa não nos serve mais, não faz mais a comidinha gostosa que nós queremos, não compartilha mais o nosso leito, não nos permite ou não nos proporciona satisfação. Às vezes essa sensação de perda é mero egoísmo, não é afeto de verdade. Claro, nenhum de nós aqui vai negar a tristeza que se abate sobre uma mãe que tem que ver o corpo do filho ou da filha ser depositado numa sepultura. É a dor mais profunda que deve existir. Mas, ainda assim é apego. E aí o Isaías, claro, chama a nossa atenção de que se nós passarmos um tempo prolongado demais no luto, vivenciando essa tristeza que num primeiro momento é natural e depois ela se torna doentia, ela nos leva à depressão, é necessário buscar ajuda. É necessário buscar ajuda profissional. E aí, lógico, para isso nós precisamos entender que os nossos companheiros psicólogos, que as nossas companheiras psiquiatras e todos os profissionais da área de saúde mental não são médicos de doido. São para a gente não ficar doido. E nos ajudam muito. São instrumentos que Deus se serve para poder nos ajudar a ter mais equilíbrio e ter mais saúde nessa nossa jornada. Por isso, nenhum tipo de preconceito, amigos e amigas espíritas, com relação a buscar a ajuda dos profissionais da saúde mental. Rossandro Clige costuma dizer que as pessoas são preconceituosas nessa área, né, Norma? Porque quando a gente está conversando com alguém na rua e passa o nosso cardiologista, a gente, olha lá o nosso cardiologista, ele é muito bom. Passa o nosso oftalmo, olha o nosso oftalmo, ele é maravilhoso. Mas ninguém diz que está encontrando com um psiquiatra na rua, não é verdade? Alguém já falou assim, olha lá meu psiquiatra, ele é muito bom. As pessoas ficam preocupadas de ser taxadas de loucas, de ser rotuladas de louca. Então é bom a gente ter essa coragem de, num processo de tristeza profunda, num processo de desgosto pela vida, buscar o auxílio logo. Buscar os profissionais que têm condições de nos ajudar. E também buscar a ajuda da Casa Espírita. Logo, nós não estamos aqui para fazer propaganda de nenhuma concorrência, até porque não é concorrência, é concomitância. São atividades que vão concorrer ao mesmo tempo para nós termos a melhor qualidade de vida, tanto do ponto de vista material, com a medicina, com a ciência, quanto do ponto de vista espiritual. E aí, seguindo aqui na proposta terapêutica que o Isaías nos faz, de identificar as causas de depressão, para depois a gente poder dar combate a ela, para a gente poder pensar nos mecanismos de cura, aparece um outro fator. E é um fator interessante porque, assim, ele aparece como causa da chaga radical. Lembra da questão 913, lá do Livro dos Espíritos? Quando Allan Kardec pergunta qual é o mal radical e eles respondem que é o egoísmo. E que o egoísmo é o pai do orgulho? Pois é. As duas próximas causas de depressão têm raízes no orgulho. Porque assim, de vez em quando nós nos sentimos a última cereja lá no alto do bolo, a última bolacha do pacote, nos sentimos bons demais. Eu sou trabalhador espírita aqui no centro há 30 anos, eu me dedico à causa, eu laboro bastante. Como que essa pessoa foi me desacatar? Como que essa pessoa foi fazer isso comigo? Fez maldade comigo. E aí nós sentimos ressentimento, nós ficamos magoados. É atribuído até a Sócrates uma frase seguinte: guardar ressentimento, guardar mágoas é o mesmo que você tomar veneno e desejar que o teu inimigo morra. Não vai acontecer. Nós é que vamos nos intoxicar. E aí o ressentimento ele nasce dessa ideia de que nós que estamos encarnados num planeta de provas e expiações, que talvez não estejamos atendendo ali a proposta de Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, de fazer aquela autoanálise mesmo, de nos despirmos espiritualmente diante de nós para identificar a situação em que nós estamos, as nossas falhas. Nós nos achamos bons demais. E aí alguém nos fere, alguém age de forma ríspida conosco, alguém nos atraiçoa mesmo, e nós já ficamos magoados, e vamos guardando aquele ressentimento, e vamos, de certa forma, torcendo para que Deus faça justiça. Não tem essas coisas hipócritas de vez em quando? Não, eu sou espírita, eu perdoo a fulano de tal, eu perdoo o fulano de tal, mas Deus vai fazer justiça no meu lugar. Acabou de contratar Deus para matador de aluguel e esse trem não vai dar certo, Então é bom a gente estar atento. Por quê? O ressentimento nos envenena de dentro para fora. Drena as nossas energias. Imagina toda vez que você encontra aquela pessoa que te feriu, que te magoou, e você começa a ressentir. É exatamente isso a palavra, Sentir de novo toda a dor, todo o processo que causou a mágoa. Isso é muito ruim. É muito ruim. E também com raízes no orgulho, nós vamos encontrar um outro fator que leva à depressão. Que os terapeutas, que os psicoterapeutas principalmente, tentam fazer um esforço imenso para nos libertarmos dele, que é a culpa.
Mas, uai, Maurício, culpa também é nascida do orgulho? Culpa também é nascida do orgulho, minha gente. Porque o que é a causa culpa? Eu não me permitir errar. Eu não reconhecer que eu sou inferior. Isso não é orgulho? Não, mas como que eu fui fazer uma bobagem dessa? Não tem aquelas noites perdidas, quando a gente fere alguém, quando a gente faz uma bobagem muito grande, quando a gente solta uma batatada, fala o que não devia falar, e depois passa a noite ele se culpando. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado assim. Eu não devia ter feito desse jeito. Pois é. Essa culpa, ela é originária dessa autopercepção equivocada, de que eu sou infalível. Se eu sou infalível, é porque eu, na verdade, me vejo como uma pessoa perfeita. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações. Como que eu posso ser perfeito? Só a visão deturpada pelo orgulho para me fazer achar assim, para me fazer sentir assim. Então, esses fatores que a gente está trabalhando aqui, é claro, lá no livro, o Isaías Claro vai chamar a atenção que existem muitos outros, inclusive a enfermidade física. Olha que coisa interessante, né? A depressão pode causar enfermidade física, mas a enfermidade física prolongada também pode causar depressão. Então é um ciclo, né, um ciclo vicioso que vai ali retroalimentando a si mesmo e causando cada vez mais o agravamento do caso, o agravamento do processo. Então é bom que nós, pelo menos como espíritas, cuidemos de aliviar as causas espíritas ou as causas que estão residentes no espírito. Porque olha só, o materialismo é nós não reconhecermos em nós o espírito que nós somos. Então, de novo, é falta de espírito no nosso viver. Né? A sensação de perda, de novo, ela nos liga a outras pessoas como se elas fossem propriedade nossa. E não espíritos imortais, independentes, filhos de Deus. Aquela história de, meu filho, eu não quero viver sem você. Não tem a tal da síndrome do ninho vazio? A gente está se preparando psicologicamente para isso, que como eu estava conversando com a Norma, os meus filhos estão crescendo, o mais velho já está em fase de namoro, caminhando para noivado. E aí daqui a pouco vai ter um quarto vazio, vai ter uma cama vazia. Mas eu vou continuar tendo uma vida cheia, ora essa, porque vão continuar amando. E aí a gente acaba transformando a nora em filha, que é a coisa mais fácil, a mais sábia a fazer, para poder ganhar os dois. Porque se começar a disputar com nora, tá lascado, vai sair perdendo sempre. Então é bom a gente perceber essa sensação de posse de outras pessoas, também é falta de espírito. Também é não reconhecer naquela criatura um ser independente de nós. Filho de Deus como nós, que Deus nos emprestou temporariamente. Seja na convivência passional dos nossos parceiros e parceiras para a vida, que pode não ser para a vida toda, seja nos filhos. Embora seja imensamente doloroso o afastamento de filhos e filhas, ele vai acontecer, é natural que aconteça. Se espera que nós, mais antigos, partamos antes deles, mas isso pode se inverter, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. E essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Estamos num ambiente espírita, não temos a ideia de substituir os profissionais da área de saúde mental, mas podemos ter as nossas ferramentas espíritas para trabalhar. Pelo menos essas causas que residem no espiritismo. E é lógico, muita gente se equivoca, e eu achei muito didático da parte do Isaías Claro, colocar um fator externo, mais espírita, para a depressão, que é o processo obsessivo, como o último da escala. Porque muita gente acha que qualquer deprimido é obsidiado. Que o indivíduo é deprimido porque é obsidiado, quando na verdade acontece muito o contrário. A pessoa acaba atraindo para junto de si espíritos sofredores, inferiorizados, aflitos, porque ela está deprimida, porque ela se permitiu deprimir. Então, perder o gosto pela vida, se distanciar dessa alegria de viver. Quando, na verdade, para nós espíritas, o conhecimento da imortalidade, e a gente volta lá no capítulo 2 do Evangelho, a figura que Kardec utiliza, né, para quem está num vale, tudo parece grande. As pessoas, a riqueza das pessoas, as casas mais abastadas do que a nossa, tudo parece grande, tudo parece maior do que nós. Mas se nós subirmos a uma montanha, todas aquelas pessoas e aquelas coisas ficam pequeninas. A mesma coisa faz quem olha a vida do ponto de vista da vida espiritual. E é essa questão que o Isaías vai trazer para nós. Diante dessas 5 possíveis causas espíritas de depressão, ou do espírito, enfermidade do ser espiritual que nós somos, como nós no espiritismo podemos atuar? Como nós podemos trabalhar ideias, trabalhar conceitos que ajudem as pessoas e que principalmente nos ajudem, porque nós espíritas não estamos isentos. Gente, há um número significativo de dirigentes e de trabalhadores espíritas que neste momento estão lutando contra a depressão. Que trabalham, que participam das suas atividades, que não se deixam amolentar, mas eles estão em permanente luta contra a depressão. Às vezes são pessoas que nos fazem rir,
fazem comentários jocosos, mas interiormente estão deprimidos. Na hora que eles fecham a porta dos seus quartos, na hora que não tem ninguém testemunhando, a máscara cai e a dor aparece. Então, nós não estamos isentos disso. E é muito sábio reconhecer que nós não estamos isentos disso, porque senão nós nos permitiremos surpreender pela depressão e não identificaremos. E aí a necessidade de identificar as causas para poder aplicar então os remédios. Quais são os remédios espíritas? Quais são os remédios que a doutrina nos oferece? Vamos tentar pontuar um a um ali, né, para nós não exatamente nessa proporção, mas que o Isaías nos proporciona no traz. Quando a gente pensa assim, se o materialismo, se o apego, essa sensação de posse, as coisas materiais, as pessoas, ela causa ou fonte de depressão, o simples fato de eu imaginar que sou um ser imortal, isso é imaginar. Mas a doutrina espírita nos permite ter constatações. Ela nos permite relacionar os nossos sonhos, as nossas percepções, as sensações que nós temos diante de algumas pessoas com as quais nós sentimos imensa simpatia para umas, imensa aversão para outras, de que há em nós alguma coisa mais do que matéria. É necessário, e Allan Kardec é muito inteligente lá na sua obra, principalmente no livro dos médiuns, em vez de tornar uma criatura espírita, tornemos-la primeiro espiritualista, porque os materialistas são os que resistem mais à ideia espírita. E aí, primeiro que tornar uma pessoa convicto trabalhador do espiritismo, vamos tentar ajudar essa pessoa a reconhecer que ela não para no corpo físico, que ela não é um amontoado de células, mas de forma suave, de forma doce, porque de vez em quando nós nos equivocamos, até para fazer propaganda da imortalidade, nós nos equivocamos. Nós nos equivocamos e minimizamos o sofrimento dos que não veem assim como nós. Não veem a imortalidade como nós. Imagina aqueles casos equivocadíssimos de criaturas que vão ao atendimento fraterno numa casa espírita porque estão experimentando a segunda causa ali, a perda de entes queridos, a sensação do luto. Ela passou por um trauma, a criatura que ela amava desencarnou, ela participou do velório, ela colocou a mão num corpo enregelado, aquele corpo desceu a uma sepultura. Na sua visão, aquilo é morte. Na sua visão, aquela separação é permanente, ou mesmo que tenha uma outra crença espiritualista, é muito vaga. E aí vai ao atendimento fraterno, vai assistir uma palestra pública, e o palestrante minimiza a desencarnação. Isso aí não é problema não, gente. Não se preocupe, ninguém morre. Pronto. Quer que essa frase console alguém que acabou de vir do velório de um ente querido, do sepultamento de um ente querido? Não vai consolar ninguém. E o Espiritismo se propõe ser o consolador prometido. Sim, é verdade, nós que já somos trabalhadores espíritas, nós que já permitimos que a doutrina entrasse em nós, temos essa sensação, essa percepção de que ninguém morre, de que nós também não morremos. Mas aqueles que estão entrando na doutrina espírita, aqueles que estão chegando para buscar na doutrina espírita o Consolador prometido, podem não tê-la. Então nós vamos ter que ser suaves em apresentar-lhes a imortalidade. E às vezes é o que a gente costuma brincar nessa ideia aí desse atendimento, porque ou a gente erra para menos, minimizando, ninguém morre. Isso é minimizar, é errar para menos. Ou a gente erra para mais. Você vira para aquela mãe que acabou chorosa, vindo ali da vida do filho, e diz assim, olha, não se preocupa não, minha irmã, ninguém morre, seu filho continua vivo. Minimizou. E depois complementa com um erro para cima. Não se preocupe, daqui a pouco você morre também e vai encontrar com ele. Acabou de ameaçar a criatura de morte. Então a gente tem que ter cuidado. A suavidade de ser instrumento do Consolador. Então estudemos mais. Sintamos mais. Algumas vezes, diante de um luto de alguém que não compreende a vida espiritual, só nos cabe mostrar empatia e até chorar junto. Conta-se uma história que certa vez uma mãe muito desesperada, o filho tinha desencarnado num acidente, foi procurar Chico Xavier e começou a chorar abraçada a ele. E o Chico não dizia nada, e as pessoas esperando para ver o que o Chico ia fazer, e o Chico começou a chorar junto com ela. E aí as pessoas perguntam, mas Chico, por que você chorou também? Você não sabe que não existe morte? Eu sei, mas a única coisa que aquela senhora precisava naquele momento era alguém para chorar junto com ela. Não adiantava falar nada. Depois, mais calma, mais serena, a mulher disse, você foi a única pessoa que me compreendeu, que entendeu a minha dor. A gente tem que ter esse cuidado, com equilíbrio, mas tem que ter esse cuidado. Então, propor a espiritualização de quem ainda é muito apegado à matéria, e a gente tem que ter um cuidado danado, porque o rótulo de espiritualista, o rótulo de espírita, não garante que nós entendamos ou vivenciemos essa imortalidade, porque de vez em quando nós somos espíritas, nós vamos ao centro, mas se lavar o carro e chover no dia da reunião, a gente resolve não ir na reunião só para não sujar o carro? Não tem uns trem desse? Então a gente não está tão espiritualizado assim, né? Porque afinal de contas eu não possuo o carro é que me possui.
É o carro que determina quando é que eu posso sair ou quando é que eu não posso. Se estiver chovendo e eu lavei o carro, eu não posso. Porque eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui no Rio de Janeiro, a gente não faz dança da chuva. A gente lava carro, chove na certa. É batata. Acabou de chover aqui, uma boa chuvinha, exatamente porque a gente estava passando por esse momento de frente fria, um dia de 38 graus, com uma noite agora que está caindo para 20. Então a gente tem que observar isso. E nós somos possuídos pelo que temos. Pessoas que não saem de casa, que não vão a uma reunião porque têm medo de deixar a casa vazia, ela ser invadida por ladrões. E se dizem espiritualistas, e se dizem espíritas. Então, esse processo de espiritualização, como uma vacina, já que está tão na moda de falar de vacina, né? Já que é tão necessário estimular as pessoas para que se vacinem, para que usem a fé raciocinada para pensar de verdade, né? E não sejam negacionistas, que elas busquem a vacinação, que entendam que isso é uma maneira de se proteger e proteger os outros. Vacina contra a depressão, contra o materialismo, ela vai sendo inoculada em nós devagarinho. É essa vivência de espiritualidade. É esse contato suave. Não quer dizer que a gente tem que colocar uma pessoa numa reunião mediúnica para receber uma carta de um ente querido desencarnado. Mas ir mostrando a ela suavemente. Allan Kardec também toca nesse assunto lá nas questões 20 a 30 do Livro dos Médiuns, quando ele fala a respeito dos métodos de convencimento, do método para poder levar a mensagem espírita. E aí muitas pessoas que viram inclusive comunicações, que viram materializações, não se convencem. E outras que foram tocadas pelo raciocínio, tocadas pelo sentimento, pela lógica e pelo sentimento mais enobrecido, se convenceram sem ver. Então a gente não precisa fazer exposição de fenômenos mediúnicos para convencer as pessoas da imortalidade, mas precisa usar e vivenciar a imortalidade. Ora, se eu espírita falo de imortalidade, mas digo que tenho medo de morrer, tá? O que não quer dizer que eu vou sair por aí sem máscara, não, eu vou usar máscara, eu vou higienizar minhas mãos muitas vezes, eu vou tomar minha vacina, mas eu não vou ter esse receio de paralisar a minha vida porque eu estou com medo, porque eu estou apavorado. Mas eu vou manter todo cuidado, eu não vou ser um negacionista. De vez em quando a gente fica apavorado com o que ouve algumas pessoas falando do alto à tribuna. Não será o caso aqui. Nós vamos buscar, como a doutrina espírita, a doutrina da fé raciocinada, usar o nosso raciocínio. E aí, para nós inocularmos a vacina da espiritualização, nós vamos usar os recursos que o centro nos oferece. Uma obra que talvez traga informações, algum raciocínio que leve a pessoa a se ver, a se sentir espírito, que ela mesma considere fenômenos que ocorrem com ela e que ela não consegue explicar por outros mecanismos, e aí nós vamos espiritualizando. Com relação à sensação de perda, ora, nós não perdemos aquilo que nós não queremos, não imaginamos ter. E aí essa é uma proposta que vem muito além, muito antes até do espiritismo, né? Ela vem muito antes, inclusive, de Jesus, que é a do desapego. Ela vem do Oriente. Ela vem lá do budismo. Quanto mais apegados ao mundo das formas, quanto mais apegados a esse mundo de ilusões, mais sofrimento nós temos ao distanciamento ou às supostas perdas. Mas se nós imaginamos que nós não temos, nós estamos, né? Nós estamos pais, nós estamos mães, nós estamos numa profissão, nós estamos numa casa. Não ter essas coisas em torno de nós, não ter essas mesmas individualidades em torno de nós, não nos fará deprimir, se nós estivermos desapegados. E aí olha que gostoso, né? A gente voltando à questão da síndrome do ninho vazio. Quanta dor que surge quando nós somos apegados demais a um filho que se distancia de nós, a uma filha que se distancia de nós pelo casamento, para ter a sua própria vida, ou para realizar a sua profissão numa outra cidade, num outro país. Meu filho mais velho sonha ir com a minha nora para o Canadá. Eu falei, olha, beleza, mais um lugar que eu vou ter para visitar. Pode ir, vai com Deus. Vou aproveitar e transformar seu quarto no meu escritório, então no meu estúdio, para poder também eles perceberem que a gente vive também sem eles. Nós precisamos fazer esse exercício. Amo vocês, meus filhos, mas eu vou continuar vivendo, mesmo se vocês não estiverem ao meu lado. Essa é a nossa DR com alguma frequência aqui em casa. Não que eu esteja desvalorizando o afeto dos meus filhos, senão não teria tantos outros filhos trazidos pela alma. 2 biológicos e um montão de filhos que a minha carreira como professor e a minha trabalho como dirigente espírita, como trabalhador com juventude espírita me trouxeram. Mas é muito gostoso a gente perceber o seguinte, dá pra gente continuar vivendo, eles vão estar longe, mas sempre vai ficar a nossa sementinha, eles são a nossa imortalidade. Meus alunos são a minha imortalidade do ponto de vista da carreira. Os jovens do movimento espírita agora se fazendo trabalhadores, meus filhos biológicos são a minha imortalidade. Dessa forma mais aqui mesquinha, mais pequenina da Terra, embora a gente se reconheça imortal no sentido maior. E isso nós vamos exercitando esse desapego para poder vivenciar. E aí, terceira proposta do Isaías Claro para a gente poder combater causa espiritual de depressão, né? Que é a mágoa. Ora, Jesus já havia ensinado isso.
Se nós formos ao Evangelho e começarmos a anotar, cada vez que aparece a palavra amor, cada vez que aparece a palavra perdão, nós vamos encontrar ali, o amor aparece disparado lá em cima, mas perdão é o segundo mais abundante ensinamento de Jesus. Das mais variadas formas. Agora, perdão como Jesus, aquele lá do alto da cruz, né? Vai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, é característico de espírito puro. Então nós também vamos fazer uma nossa escalada de perdoar, começando por não devolver o mal com o mal. Atender aquilo que Jesus nos orienta, né? Fazer o bem ao que nos perseguem e caluniam. Não ter por eles pensamentos negativos. Só de não pensar negativamente já é bom. Às vezes não dá para conviver. Às vezes a pessoa continua querendo nos fazer mal. Então é fazer como Jesus chama, quando Jesus chama Lázaro de volta, né, da sepultura, e assim, desatai-o e deixai-o ir. Aquilo ali era um processo diferente, era uma questão de retomada de um corpo físico que não estava morto de fato, mas cujo espírito estava com dificuldade para utilizá-lo. Mas nós podemos tirar o desatar e deixar ir com relação a todas essas mágoas. Desate-se da mágoa. A mágoa só faz mal para nós. Ah, mas aí o que vai acontecer? Tem que haver justiça com a pessoa que me fez mal? Meu querido, minha querida, o perdão só faz bem para quem perdoa. Ele não vai limpar a nódoa, ele não vai limpar o mal que o outro fez. Ele vai ter que acertar a conta com a consciência, ela vai ter que acertar a conta com a consciência entre eles e Deus. Nós é que não vamos estar mais atados. Por isso Jesus recomendava, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te ponha nas mãos do meirinho e sejais metido em prisão. Que prisão é essa, gente? A não ser essa prisão da mágoa, a não ser essa prisão do ressentimento. De lá não saireis enquanto não houveres pago o último centavo. Então olha como a mágoa faz mal para quem fica magoado. E às vezes a pessoa que magoou não está nem aí para a gente, porque ela não nos dava essa importância. E nós estamos dando tanta importância, tanto valor a alguém que não nos valoriza. Então nos desatemos. Exercitemos o perdão devagarinho. Primeiro, não querendo mal. Segundo, pensando bem. Terceiro, fazendo bem. E finalmente o quarto, aquele perdão de espírito puro, quando a gente chegar na condição de espírito puro e dizer, olha, perdoa, pai, não sabe o que faz. Realmente não estava entendendo, né? E não é que ele não sabe o que faz assim, não devia ter feito isso comigo porque eu sou muito bom. Isso aí de novo é orgulho. Mas não sabe o que faz porque é um irmão ou uma irmã nossa muito mais ainda infantilizado do ponto de vista da evolução espiritual. E aí a gente é chamado a realizar essa transformação, a produzir essa transformação. E a alegria de viver se conquista. E vamos mais, vamos adiante. Porque quando a gente está passando pelo processo da culpa, que tira a nossa alegria de viver, com a culpa que nos faz sentir aquelas criaturas menores, nós temos a proposta do auto-perdão. Não é dar de ombros e dizer assim, eu sou assim mesmo, tem que me engolir. Nada disso. O auto-perdão, ele vai passar por um processo de congruência. Nós vamos fazer uma análise nossa, vamos reconhecer as nossas imperfeições, vamos nos despir do orgulho e dizer assim, meu Deus, estou num planeta de provas e expiações e ainda estou atrasado. Estou inferiorizado. E por isso mesmo, eu preciso ser mais generoso comigo mesmo. Entender que hoje eu não consegui, e aí vem um ditado oriental de novo para nos nortear, porque se nós cairmos 7 vezes, a proposta deles é que nós nos levantemos 8 vezes. E assim estaremos sempre de pé. Estaremos sempre na marcha evolutiva, sempre na caminhada. E lógico, aquela última ferramenta que é o processo desobsessivo. Quando a depressão, quando a tristeza, quando a falta de alegria de viver, não é? Ela chega estimulada, insuflada, acrescida das energias negativas de espíritos inferiores. Aí o processo desobsessivo vai funcionar. Agora, não adianta botar o nome na desobsessão com alguém que está deprimido por causas neuroquímicas. Ele tem que tomar antidepressivo. Ele tem que procurar o psiquiatra. Ela tem que procurar o psiquiatra. Tem que fazer psicoterapia por um longo tempo. Porque não adianta ficar tomando passe no centro espírita. Vai beber pipas de água fluidificada e não vai resolver o problema da depressão. Ainda bem que a espiritualidade só põe fluidos benfazejos na água fluidificada, porque se pusesse álcool, ia ter espírita trançando as pernas de sair do centro, porque como bebe água fluidificada, gente, como se fosse mágica. E aí não é dessa forma que a gente vai fazer. Não é desse jeito que nós vamos encontrar a alegria de viver. Então olhemos à nossa volta, percebamos o mundo à nossa volta. Todos enfrentamos dificuldades. Se nós pegarmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um item lá que muitas pessoas utilizam para justificar até a tristeza, a falta de alegria de viver, a depressão. Porque tem uma mensagem, né, que o Espírito diz assim, a felicidade não é deste mundo, que consta lá do Eclesiastes. Pois bem, mas a felicidade é espíritos puros.
a felicidade de espíritos plenos. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, então a gente precisa de outra base doutrinária para poder entender essa daí do Evangelho, que veio alguns anos depois, veio 7 anos depois do Livro dos Espíritos, em que na questão 920, Allan Kardec pergunta se nós podemos ser plenamente felizes na Terra. E os Espíritos dizem assim, não, porque a vida vos foi dada como prova e expiação. Isso aí deixa a gente mais para baixo, né? Deixa a gente deprimido. Só para usar um termo figurado. Mas Allan Kardec, que não é bobo nem nada, vai na questão 921 e pergunta, mas nós poderíamos, já que não é possível a felicidade absoluta, nós poderíamos viver uma felicidade relativa? E aí o que dizem os benfeitores espirituais? Muito grande. Há muitas causas de infelicidade. Eles vão elencando, né? O apego às coisas materiais, a inveja, o ciúme, né? E assim por diante. Então, se nós nos desapegarmos das causas da infelicidade, nós ficaremos mais felizes e teremos mais alegria de viver. E algumas pessoas continuam situando a fonte da sua alegria de viver fora delas mesmas. Não, meus irmãos, minhas irmãs. Nós precisamos encontrar a alegria de viver dentro de nós. As fontes de alegria de viver dentro de nós, para valorizar a vida. Somos espíritas, sabemos. Vamos lá no livro Missionários da Luz de André Luiz, gente. Como dá trabalho um processo reencarnatório e nós conseguimos uma deixa dessa. Nós conseguimos um corpo novinho em folha para colocar o nosso passado em ordem, para colocar a nossa vida em progresso. Só isso deveria ser suficiente para nós termos a alegria de viver. Acordamos todos os dias. Não interessa se no Brasil, se na Suíça, né, se em qualquer outro país do mundo, nós estamos encarnados e podemos realizar a transformação do nosso dia num dia melhor, desde que façamos aquilo que realmente é valoroso, que é útil para o espírito. E aí muitas vezes as pessoas dizem, se eu tiver saúde eu vou ser feliz. E aí reclama porque tem uma doença. Mas eu não estou enxergando direito. Mas é muito chato usar óculos porque eu não posso praticar esporte. É verdade, é complicado. Mas porque eu não sou belo bastante. Aí fica querendo ser bonito, querendo ter aquele corpo escultural, né? Faz dieta, aquelas dietas mais enlouquecidas. Em vez de buscar fazer uma reeducação alimentar para ter qualidade de vida, faz dieta para ter o corpo escultural. E aí faz a dieta da lagarta. Come alface no almoço, come alface na janta, come alface na ceia. Depois, qualquer hora dessa, vai achar que vai sair voando igual uma borboleta. Não vai dar certo. Vai emagrecer, vai definhar e acaba ganhando um caixão de presente. Então é bom a gente prestar muita atenção, né? Para nós não ficarmos imaginando assim, eu vou ser feliz quando eu tiver saúde, eu vou ser feliz quando eu tiver beleza, eu vou ser feliz quando eu tiver poder, eu vou ser feliz quando alguma coisa fora de nós chegar para nós. Quando, na verdade, a alegria de viver tem que estar dentro de nós. E aí, para a gente poder caminhar já para a nossa conclusão, me permitam a gente aprender com aqueles que a gente acha que vai ajudar, né? Eu tenho os meus mestres de vida. Durante muito tempo, pessoas muito queridas, muito próximas, nem sempre colocadas na condição de professores mesmo, de educadores, de dirigentes do movimento, porque nós aprendemos com todos que estão à nossa volta. E aí aqui a nossa instituição, a primeira casa que eu frequentei foi na capital do Rio de Janeiro, fiquei lá 22 anos, trabalhei lá por 22 anos, depois eu me mudei aqui para a Seropédica e já são mais 22 anos, já deu 44, tá vendo? Né? E aí a gente começa a perceber, né, assim, nós fazíamos visitas a uma colônia de rancenianos situada no bairro de Jacarepaguá, lá na capital. Tá? E eu conheci pessoas magníficas, Amazonas Hércules, Manuel Rocha, e na ala psiquiátrica da colônia de rancenianos havia uma interna que, quando eu comecei a frequentar aquele ambiente em 1987, ela já estava bastante idosa, mas a sua história é de que ela era uma jovem muito bonita, ela tinha os cabelos bem lisos, né? E ela tinha sido loura, com os olhos azuis, estava se preparando para casar, isso lá pela década de 40 do século passado, quando veio o diagnóstico da hanseníase, que naquela época não tinha tratamento, que naquela época os rancenianos tinham que ser isolados, trancafiados nos leprosários. E aquela mulher que estava esperando toda uma felicidade conjugal, toda uma vida, vê o noivo se afastar, vê a família ter medo e ela se vê internada numa colônia de rancenianos. É lógico que as suas faculdades mentais foram perturbadas, ela começou a se tornar agressiva nas enfermarias, a dizer que ela não devia estar ali, porque ela era uma dama da nobreza russa, que estavam armando aquilo para ela, porque ela não merecia estar naquele lugar, às vezes jogava objetos e tudo mais. E assim foram os seus primeiros anos, interna na colônia de Curupaiti. Na colônia e já na ala psiquiátrica. Com o passar do tempo,
e lá por volta do finalzinho da década de 1950, né, as medicações foram surgindo, o tratamento para a hanseníase foi mostrando que era fácil de controlar, que era possível, que não era tão contagiosa assim. Então, abriu-se a colônia para visitas de grupos religiosos, visitas de entidades filantrópicas, e foi nessas caravanas espíritas que nós começamos a fazer parte, já na década de 80 do século passado. Tá? Quando nós conhecemos essa senhora chamada Valentina, né, ela era apelidada de a russa, exatamente porque quando a gente chegava, ela vinha com essa história de ser dama da nobreza russa, e os enfermeiros faziam assim pra gente, para dizer que ela era doida, que ela não estava batendo bem. Mas ela era, naquele momento, depois de ter passado, né, no final da década de 50 até ali o final da década de 80, dava mais ou menos uns 30 anos, aprendendo a viver, resgatando a alegria de viver. Ela que estava trancada num ambiente, vendo o seu corpo se deteriorar pela doença, porque a doença já estava bem avançada. Mas ela era extremamente animada, ela sempre sorria. Ela começou a criar gatos no seu quarto, os gatos se reproduziam, ela vinha tentando encontrar lar adotivo para os gatinhos, que eram os netos dela, era mais ou menos desse jeito. Era uma figura querida por todos. O seu quarto se enchia de gente, toda a caravana. E o nosso centro levava sempre muitos jovens, muitos jovens. Assim nós fomos conhecendo, levando outros jovens. Quando ia um violão, Valentina batia palmas, cantava junto com a gente, era uma maravilha. O tempo foi passando, né? De 87 até o ano 2000, deu aí os seus 13 anos. O seu corpinho foi ficando cada vez mais fraco, mais frágil, e ela já nem caminhava mais, né? Mesmo assim, nós fazíamos questão de levar a caravana inteira para o seu quarto, levar o violão quando ele ia para tocar uma música, porque ela gostava de ouvir música. Num setembro de 2000, Valentina já estava assim, no finalzinho, no fiozinho de preparação da partida. Chegamos com a caravana num domingo de tarde, cheio de jovens, e havia um jovem na faixa dos 18 anos que estava naquela fase aguda de queria fazer vestibular para medicina. Ele tinha olhos azuis, mas ele não se sentia bonito, ele achava acima do peso, não achava que as pessoas iam gostar dele. Tinha a figura que não tinha alegria de viver. E nós levamos para conhecer a mulher que tinha alegria de viver, que nos ensinava a ter alegria de viver. Porque Valentina era essa alegria de viver em pessoa. E não era porque era louca, é porque era lúcida, mais lúcida do que a gente. Só que dessa vez ela já estava batidinha, já não enxergava mais, e empurraram esse jovem para perto da cama dela, naquele agitação que os jovens fazem. Ela virou-se para ele e disse: "Ei, meu filho, tudo bem?" E ele só fez assim, né? Sem alegria nenhuma, sem ânimo nenhum, parece que ele estava indo ali na caravana arrastado. Eu fiquei surpreso, que a conhecia já há muito tempo, sabia da sua debilidade naquele momento, mas ela fez um movimento com o tronco e conseguiu se sentar. Sem conseguir enxergar, ela alcançou a mão dele e puxou para perto e disse: "Não, meu filho, não diga isso. A vida é linda. A vida é tão linda que nós deveríamos ficar de pé, bater palmas para ela e pedir bis." E, gente, foi um silêncio. Um monte de gente ficou quietinha ali, olhando e pensando: quem é o doido aqui, né? Ela, que diz que a vida é linda e está doente, ou ele, que tem tudo na vida e diz para a vida? E a gente começa a ficar na dúvida até hoje. No ano seguinte, Valentina desencarnou e a gente passou aquele momento da saudade. Eu tive a oportunidade de ver também, foi exatamente no dia da caravana, o velório do seu corpo. Nós continuamos nessa proximidade, pelo menos espiritual. O tempo foi passando, nós viemos para a Seropédica, já era um momento aqui de Seropédica, e uns 2 ou 3 anos, acho que foi por volta de 2003, 2004, nós estávamos numa reunião mediúnica do Centro Espírita Paulo de Tarso. E aí, repentinamente, né, durante um momento da parte prática, eu vi um espírito se aproximando. Linda, gente, que mulher bonita, os cabelos louros, parecia um raio do sol, até a cintura, caminhando com firmeza, caminhando com segurança, era a Valentina. E aí, observando, já emocionado aquela situação, mentalmente a gente começou a conversar assim: "Meu filho, eu nunca fui louca. Eu fui de fato uma dama da nobreza russa séculos atrás, mas eu era leviana, eu era má. E sempre que algum homem me encantava, eu não queria saber de obstáculos, removia todos. E também não queria um viúvo choroso atrás de mim. Então, se ele era comprometido, o meu artifício, a minha artimanha era fazer que desfigurassem as parceiras para que eu me tornasse a sua consoladora. Então, a hanseníase, meu filho, disse ela, me libertou. Limpou-me e agora estou aqui." Aí, rapidinho, mentalmente, eu perguntei: "Mas, Valentina, e a vida?" E ela disse: "A vida é linda. A vida é tão linda que aqui eu estou, de pé, batendo palmas para ela e esperando o momento do meu bis."
Essa é a mensagem de alguém que encontra a alegria de viver dentro de si, e não fora, e não nas coisas que estão fora. Porque a alegria de viver está dentro de nós. O que nos remete, essa frase de Valentina, a uma canção do nosso querido Gonzaguinha, não é verdade? Que é aquela o que é, em que ele questiona o que é a vida, qual é o sentido da vida, e no final das contas ela começa praticamente no refrão, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. E Valentina vê a vida bonita e nós podemos ver a vida bonita também, meus irmãos, minhas irmãs. Porque para nós espíritas, a alegria de viver estará sempre dentro de nós. O mundo pode parecer desmoronar, mas nós encontraremos forças para fazer e ficar de pé, bater palmas para a nossa vida e pedir bis para ela. Muita paz. Desejamos que vocês se sintam tocados de amor, porque nós sentimos essa vibração gostosa daqui. Sentimos a alegria de estar na cidade que leva o nome de Amélia Rodrigues. Sentimos a alegria de ser acolhido nesta casa, os Ceareiros do Cristo, que virtualmente nos acolhe há mais de meses já. A alegria de ter a amiga Josi, que faz contato conosco, que participa das nossas outras lives, que manda mensagens lá o tempo todo. Isso é muito bom, porque nós somos verdadeiramente irmãos quando nós nos sentimos assim próximos. E continuemos com Valentina e continuemos com Gonzaguinha. A vida é linda. A vida é tão linda que vale a pena nós ficarmos de pé, bater palmas para ela e pedir bis. E desejar a todos vocês muita paz e muito amor. Muito obrigado pela sua atenção.